gente tem esperança de mudar essas pessoas aí. Mas assim, eu sou muito otimista quanto à candidatura dele. E vamos esperar, né? Vamos esperar nos próximos dias aí. No núcleo pegando fogo Reduto dele. do Reduto, né? Agora, Maurício vai ser vice dele mesmo ou não? Ô Ricardo, Edberto também falou pra mim que Maurício seria o vice-candidato, né? O vice dele na chapa dele lá, né? Mas, por outro lado, eu fiquei sabendo que a vice era a indicação de Samuel. E aí estão trabalhando o Samuel Andrade, né? Até porque o cara que trouxe várias coisas pra Condado, a gente não é doido. Ele, juntamente com o ministro, hoje ministro, né? Silvio Costa Filho. Mas eu acho que, assim, voltando para a questão dele, né? Eu acho que o principal ponto negativo dele justamente é a questão dele poder ser candidato ou não, porque há uma indefinição, né, ainda, né, Darivanda, com relação a isso. Inclusive, a gente pode até... Mas, assim, a partir do momento, eu acho, pelo menos eu tenho essa visão, que a partir do momento que esse cenário se confirmar para bem ou para mal dele, as coisas podem mudar totalmente. Ou você tem essa mesma visão, ou você tem uma visão mais... Ô Ricardo, otimista eu tenho uma visão otimista. A gente tá por dentro de alguma coisa, a gente comenta com ele, a gente comenta com o jurídico dele. É tipo assim, vou dar um exemplo. Isso não é verdade. Tô dando um exemplo. Vamos supor que eu cometi um crime. Eu estou dando exemplo. Lembrando que eu estou dando exemplo para depois eu pegar o código da Elifan cometer o crime. Então, um exemplo, eu cometi um crime, tipo, eu matei uma pessoa e eu peguei 20 anos de cadeia. Aí eu passei 10, né? Eu passo 10. Aí a lei, você sabe que lei sempre está mudando, sempre está... Era bom um advogado para falar melhor sobre isso, mas eu estou dando exemplo do que eu entendi, né? Então, eu cometi o crime, peguei 10 anos de prisão, 20 anos de prisão, aí já passei 10. A lei mudou, é o que ele fala. A lei mudou, né? Só que ele já passou esses 10, automaticamente ele já está livre, né? Ele não precisa cumprir os 20. Então é isso que o pessoal está comentando pra gente, né? Eu sempre pergunto, vai ser candidato mesmo? Ele eu tô na rua, tu acha que eu vou estar na rua se eu não vou ser candidato? Então é mais ou menos esse exemplo que eu dei. Ele pegou o exemplo de pegar 20, ele está na metade, e essa metade, quando a lei mudou, favoreceu muito a ele, né? Aí você pode ver que de vez em quando não, acho que de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, ou, às vezes semana em semana, ele sempre está votando. Caiu, foi arquivado mais um processo, aí foi arquivado 10 processos, aí vai não sei o que, e isso vai levando. Mas o bom mesmo seria ele vir falar aqui, o jurídico dele, né? Mas assim, eu estou muito otimista quanto a isso. Ele, como eu sempre falo, ele não é um político besta, eu acredito que é o político mais inteligente daqui. Tem outro na Câmara que está lá mais de 30 anos. Vavá. O mesmo tempo que Vavá tem, a família de Naldinho tem, né? Que é os 5 de Naldinho, os 3 de Neném, que foi interrompido por uma falha aí que não sei como explicar, mas teve, né? Teve porque a justiça não é difícil errar, né? Mas assim, tem esses dois, mas eu acredito que o Vavá é muito inteligente, até porque o cara não tá lá brincando de fazer política, né? E outro cara que tem que se espelhar também é ele. Assim, ao meu ver, eu não gosto da forma dele fazer política, mas é o cara que faz, né? E ele não brinca de fazer política, é o jeito dele, né? É a forma dele. Então eu falo com alguns novatos que ele tem a forma de fazer a política dele. A gente tem outro olhar para a política, a gente é uma política nova, né? Então a gente tem a esperança de mudar essas pessoas aí. Mas assim, eu sou muito otimista quanto à candidatura dele. E vamos esperar, né? Vamos esperar nos próximos dias aí. No núcleo pegando fogo no reduto dele. No reduto, né? Qual Maurício vai ser vice dele mesmo ou não? Ô Ricardo, Edberto mesmo falou pra mim que Maurício seria o vice-candidato, né? O vice dele na chapa dele lá, né? Mas por outro lado, eu fiquei sabendo que a vice era a indicação de Samuel. E aí estão trabalhando o Samuel Andrade, né? Até porque o cara que trouxe várias coisas para Condado, a gente não é doido. Ele, juntamente com o ministro, hoje ministro, né? Silvio Costa Filho. Mas assim, tudo indica que vai ser Maurício. Mas assim, quarta-feira vocês perguntam aos dois, que os dois já... Eita, não podia dizer não, né? Não, a gente vai anunciar, vai fazer da gravada daqui a pouco, dizendo que os dois vai estar quarta-feira.
Inclusive a gente saiu até de 1h30 da manhã de lá, foi daí, porque a gente tava articulando. E Maurício fica brincando quando a gente vai lá pra casa do Edberto, a gente fala que é reunião do Bacurau. Que ele só atende a gente de madrugada, não sei como é isso não. Agora, tu presenciou, porque, tipo assim, ele vai atender um paciente lá, ele não é aquele médico, porque eu já fui atendido por alguns médicos que ele nem olha pra você, ele pega aqui e tal, e não sei o que, né? Você tem o quê? Mas nem examinou, não é isso? E ele tem muito disso, ele passa 40 minutos, 20 minutos com uma pessoa fazendo a anamnese, né? Que é o certo. Mas assim, a turma pode falar de várias coisas, mas como médico ele é um dos caras que eu mais vi o pessoal falar bem dele aqui. Mas é por isso que ele demora e faz a reunião Bacurau dele. Aí Maurício fica brincando, a reunião Bacurau Ô Deriva, mas assim, no seu a forma de pensar, né? Que o pessoal estava supondo que a vice de Edberto seria a irmã de Samuel, Simone, né? Qual seria melhor na sua visão? Simone, pelo peso que Samuel tem dentro da cidade, através de Silvio Costa Filho, ter trazido aqui para a cidade, né? Muitas emendas parlamentares, tem ajudado muito a cidade, né? A gente, no tempo da Covid mesmo, Silvio Costa Filho foi um dos grandes, enviou muito dinheiro aqui para a cidade para manter o aporte financeiro nesse momento muito difícil do município que foi a Covid, né? E depois na reforma do Paulão e outros equipamentos aqui da cidade. Ou Maurício, que é um cara estrategista, inteligente, um cara também antenado na área de esporte, onde você está presente, né, nos vários torneios que é aqui na cidade. São duas pessoas assim que têm um peso muito grande, né? Mas na sua visão, qual seria o mais ideal para compor? Porque a gente precisa que o vice não é só um vice decorativo, né? Tem que ter uma pessoa que agregue valor à candidatura. Pô, Ricardo, você tem que olhar, você tem que ter dois olhares, né? Tipo assim, se você levar em consideração o peso de Samuel, Simone seria uma ótima vice. Simone é uma pessoa muito boa mesmo. Converso com ela, trabalhei com ela também no Mais Educação, que era um projeto do governo federal, que veio para o Cinecista. Aí eu trabalhei com ela lá. Pessoa muito boa também. Mas assim, pra política, como ela é assim, é política, porque a gente é político, né? Independente de ser candidato ou não, a gente é político. Porque a gente, eu tava brincando com o vereador Ramon, que ele falou uma coisa que eu tô levando isso a risca mesmo, a sério. Ele disse, olha, tem dois negócios aqui para você mudar a pessoa. Primeiro é Deus, que isso aí muda tudo. Tudo que ele quiser, ele vai mudar. O outro é política. Aí eu fiquei analisando, disse, não, pô, política tem muita coisa aí, que muita coisa errada e tal. Aí ele fez, não, pô, vê só. Se tu faz um campeonato ali, o prefeito faz um campeonato, é política de esporte. Aí eu comecei a entender, tu tá falando de outra forma e tal. Aí, política de esporte, política de saúde, e sempre a gente tá falando. Simone é essa política, né? Essa pessoa política, que tá sempre lá com o irmão dela, a família tá sempre unida, sempre junto. Assim, levando em consideração o peso de Samuel, como eu falei, ela seria uma ótima vice. Mas assim, Maurício é um cara muito inteligente. Maurício é um cara que ajudou várias pessoas a se elegerem, né? O irmão dele, Misael, ex-vereador, ajudou o Caldo Novo Brasil a se eleger. Ajudou também o tio dele agora, que é vereador do município. E Maurício sempre dá uma ajuda. Maurício me ajudou, né? Se você olhar, conversa com o Maurício sobre política, eu fui conversar com ele há 4 anos atrás, ele, lê isso aqui. Ele me deu um livro para você ler, como se comportar em tal canto, como fazer isso, como fazer aquilo, a forma de falar. E Maurício é um cara muito atenado na política, muito ligado na política. Ele ajudou o Rivaldo. Rivaldo, faz isso, faz aquilo, isso aqui vai dar certo, isso aqui não dá. Ele falou para Jonas, da Nordeste Macaco, Jonas, isso aqui tá dando errado. E assim a gente vai levando as coisas, né? Mas assim, é um cara muito inteligente, principalmente na área do esporte aí, a Copa Padaria Novo Brasil, que é a Copa que leva o nome da padaria dele. Era o campeonato, acredito que na região aqui, todo mundo se preparava, tipo, terminava hoje, os jovens estavam se preparando para o ano que vem, tá? O ano que vem vai ter a Copa, o ano que vem vai ter a Copa e tal. Então é um cara que levava muito o esporte de Condado a sério. Eu sempre faço
meus campeonatos, minhas coisas lá, minhas atividades no meio do esporte. Eu sempre, Maurício, eu tô precisando disso, ele vem cá, ajuda da forma dele, porque não é toda hora que vai poder ajudar. Mas assim, hoje Maurício é mais povão. A política precisa disso, o pessoal na rua. Tipo, por que Edilberto leva vantagem na frente dos outros? Porque ele é muito rua, muito rua. Acessível, né? É muito acessível. Maurício é muito rua. Maurício é o cara que fala sério na hora que tem que falar, mas é muito brincalhão. Quem conhece Maurício é muito brincalhão. Até esses dias, não na festa da academia domingo, André chegou perto de mim, porque Maurício o menino que trabalha lá para Antônio Carlos, que o sítio foi até no sítio de Antônio Carlos, né? Inclusive agradecer a Alane, sua irmã, que cedeu o sítio, né? E Antônio Carlos também. E aí Roberto chegou e falou: mas para você ver como é a política, a política diplomática. Derivan é candidato do adversário de um grupo político. Antônio Carlos cedeu o sítio dele pra gente fazer a festa. Aí eu convidei Edilberto e Maurício, que é rival, assim, rival politicamente falando de Antônio Carlos. E eu até conversei, quando o Edilberto chegou, Antônio Carlos não tava, mas a Alane tava, era a dona do sítio. Eu disse: Alane, cadê Antônio? Que Edilberto tá vindo aí. Aí ele: não, ele tá vindo aí. Então, aí Edilberto foi, cumprimentou a Alane e tal. Aí a Alane veio: pode ficar aí, tranquilo. Porque o sítio era dela. Ela tinha cedido, mas o sítio não é, né? E aí Edilberto e Antônio Carlos passou quase 40 minutos conversando lá. E a turma, poxa, a gente não sabia que era assim. Esse pessoal, quem briga é aqueles pequenininhos que não liga muito para as coisas, né? Na verdade não liga de verdade. Tipo, fulano, não fala com ele porque fulano é do outro lado. E a gente não tem isso, né? Mas você enrolou e não disse se preferia Simone ou... Eu prefiro... Não, é o que eu falei. Maurício é mais rua. Então, quem tá na rua vai sair muito na frente. E Maurício já é político desde de novo. Eu conheço o Maurício desde que eu era pirraia. Ele jogou bola com meu irmão. E Maurício é muito, muito acessível, muito... Pra mim, eu acho melhor Maurício. Até porque muita gente lá, ele pode até fazer campanha quando liberar, né? Não agora não pode, né? Mas assim, lá na frente, quando liberar, ele pode fazer campanha até lá trabalhando. A pessoa vem passando troco e aquilo e falando de política.